é visto e lembrado. Eu tenho que falar aqui, que eu estou olhando lá para a técnica lá. Eu estou começando, vocês me ensinem a trabalhar aí, que eu estou começando ainda. Então, ó, TV ABM, onde os municípios têm voz, onde o município é visto e lembrado, são dois bordões, aí tem que escolher um. Então, tá tudo começando, a gente tá todo mundo aqui aprendendo. Vamos aprender com essas pessoas que vão vir aqui, que o principal é a gente aprender. Aprender com quem? Com as pessoas que comandam os municípios. Então a gente tem que aprender como funciona, como é que são as coisas, quais são os problemas, quais são as inovações. Não é, meu grande amigo? Às vezes tem uma inovação, né, Charles? Com certeza. Hoje, os municípios que trabalham ali Você com é o gestão, Charles, Charles Casco, da Geoline Engenharia, é, lá na engenharia. é uma das empresas parceiras aqui da BM, foi a primeira empresa privada a vir aqui para a BM, acreditar no projeto, trazendo não só a parte de consultoria, mas know-how e treinamento gratuito para os prefeitos. A gente tem um termo de cooperação com a BM em que toda a equipe da Geoline ela traz know-how de gestão pública, a gestão territorial municipal de forma completa, sem custo nenhum para os prefeitos. A gente já fez vários seminários aqui, então é utilizar a estrutura que a BM já tem para capacitar os prefeitos sem custo. Caramba, interessante. Você é engenheiro, Engenheiro e advogado. você é engenheiro, advogado, É, conseguiu essas duas profissões? está aí, estamos na luta. Ah, então, a engenharia, você é advogado e engenheiro. Profissão complementa a outra? Complementa principalmente na base que a gente trabalha, que é a gestão territorial. Por quê? Hum. Toda a parte de gestão de um município, ela advém de lei. Né? Então, plano diretor, plano de mobilidade, uso e ocupação de solo, as questões ambientais, e a engenharia vem para o quê? Para concretizar aquilo que está na legislação. Então, é uma complementação no direito. Eu sou especialista em direito agrário, imobiliário, ambiental e urbanístico. Você tem tempo para se divertir? Quando sobra um tempinho, a gente faz. Você é engenheiro, não. O currículo é importante de saber. Eu já fui gestor de órgão ambiental em Minas Gerais, já fui da Unesco, hoje a gente está gerenciando uma empresa que está no Brasil praticamente todo, é a Geoline Engenharia, ela trabalha com gestão territorial. Então, para players privados, assim, grandes players no Brasil, principalmente mineradoras, Vale, Gerdau, Uzi Minas, parcelamento de solo, as maiores do Brasil hoje são clientes da Geoline, e municípios. Quando a gente trabalha com gestão municipal, aí amplia ainda mais o leque. A gente trabalha com regularização fundiária, plano de mobilidade urbana, aerolevantamento, cadastro, cadastro técnico multifinalitário, a parte de arrecadação municipal com IPTU e TPI, que é a atualização tributária, que é a planta genérica de valores. Só que alguns prefeitos não sabem nem as ferramentas que ele possui para dinamizar a gestão municipal e trazer uma arrecadação justa. Então, a gente está aí para ajudar. Então, assim, vamos lá, o doutor Charles, vamos chamar de doutor Charles. Não, Charles. Não, Charles. O prefeito lá está com problema. Aí fala assim, Charles, pelo amor de Deus, me ajuda. Aqui está tendo invasão de terra, tem isso que acontece? Muito. Eu estou falando uma besteira? Não. Eu sou leigo, como sabe isso? Não, exatamente. Aí tá tendo invasão de terra. Aqui o transporte, não estou conseguindo fazer o termo de conduta do transporte, tem os termos de conduta. Eu não local para fazer praça, não tenho fazer escola. Charles, me ajuda. Você ajuda, Charles? Chama o Charles? Totalmente. Chama a Geoline, que atrás de mim tem uma equipe, são mais de 150 funcionários aí, dentro de engenheiros, biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros civis, sanitaristas, engenheiros elétricos, geólogos. A gente tem uma equipe muito capacitada e multifacetária. Arquitetos urbanistas. Então, quando o prefeito geralmente tem um problema, a prefeitura, né? O prefeito ele muda de 4 em 4 anos, mas o município persiste com os problemas. Então, primeiramente, eu acho que o município ele tem que pensar como gerir o seu território. E a primeira coisa, a mais importante, seria a questão dos planos diretores, né? Revisão dos planos diretores, e ali ter um plano diretor que tenha uma mentalidade de crescimento autossustentável, né? Para isso, o que eu preciso? Eu preciso aliar condutas privadas, né? A iniciativa privada, a gente tem que dar força para que a iniciativa privada entre de forma regular, desenvolvendo o município, mas com ferramentas que o empreendedor saiba como ele inicia e como ele termina o empreendimento. Então, a prefeitura não pode atrapalhar, não pode engessar o município. Para isso, ela coloca no custo do empreendedor algumas obras que são necessárias para, exemplo, saneamento. Outra questão, mobilidade urbana. Então, às vezes, precisa de uma ponte, de um viaduto,
de uma via mais larga, por que não fazer ela através de uma parceria público e privada, que é o parcelamento de solo, que é o loteamento? Então, o próprio empreendedor, ele já sabe desde o início o que ele tem que fazer ali para desenvolver o município e a gente não ter gargalo. Então, o plano diretor ele vai fazer esse contrapeso. Como eu faço meu desenvolvimento de forma sustentável, em que todos ganham. A população, quem vai adquirir o imóvel, quem está empreendendo, e o próprio município com a arrecadação. Não, vamos dizer assim, quando eu falo o prefeito, porque ele vai ter uma gestão tranquila e, vamos dizer assim, ele pode cuidar de outra, porque o prefeito também tem que fazer política, né? Não, e assim, politicamente parte falando, técnica, mais interessante que o prefeito, quanto mais ele tem esse conhecimento técnico, mais ele tem força política. Por quê? Um outro processo que é muito interessante é a regularização fundiária. O que aconteceu na regularização fundiária ao longo dos anos? Regularização fundiária era um processo que só cabia ao judiciário. Através de processos de uso capião, então eram processos morosos em que quem detinha o imóvel como dono, mas sem o documento de registro, ele não era proprietário. O que aconteceu? Aí o Poder Judiciário, através do uso capião, habilitava determinadas pessoas. O processo moroso não andava. Aí abriu para o cartório. Agora tem o uso capião administrativo, eu posso fazer ele via cartório. Caro e continua moroso. E quase ninguém conhece, quase ninguém faz. O que veio com o advento de uma lei federal chamada 13465, a lei da REURB? Ela deslocou todo o poder que era emanado do judiciário e levou à gestão pública municipal. O que aconteceu? O prefeito hoje tem um poder da caneta na mão que ele não sabe. Quem titula hoje núcleos urbanos informais não é mais o Poder Judiciário. Desde que o núcleo tenha requisitos formais, é anterior a 2016, já está consolidado, ou tem uma pré-consolidação, e aquela área irreversível, independente se a área é pública ou privada, o prefeito pode titular. E poucos prefeitos sabem. Se o prefeito vir aqui te procurar, o que o prefeito te acha? Ó, a gente tem um escritório aqui dentro da BM mesmo, aqui no segundo andar, do lado da diretoria, mas geoline.com.br. Aí tem os cases de sucesso. Que o Charles é um ótimo porta-voz. Vai, e assim, se precisar de fazer palestra para a Câmara, explicar de forma gratuita, a gente faz isso, já está no métier, e todo ano a gente faz um simpósio aqui junto à BM para chamar os prefeitos no Brasil como um todo. A gente já está no segundo simpósio de regularização fundiária, são simpósios nacionais, então a gente traz especialistas, o último a gente trouxe o ex-procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais para explicar um pouquinho o outro lado do Ministério Público no processo de regularização fundiária. Então isso é interessante porque quem fiscaliza também apoia. Sim. Então o prefeito tem uma ferramenta na mão que ele vai encaixar o município dele de alguma forma. E, pasme, eu fui gestor de regularização fundiária de áreas protegidas no estado de Minas. Em Minas, que era um estado que tem ali, tinha uma organização, mais ou menos, a gente estava trabalhando com 54% de áreas irregulares. A nível Brasil é maior do que isso. Tá? Se a gente vai para os estados do Norte e Nordeste, quem detém hoje a posse de um imóvel e não tem o registro, passa de 60%. Então é um problema nacional. Então é um problema, vamos dizer assim, pelo que eu estou entendendo, vamos lá, o particular que eu sou o prefeito, depois eu sou leigo, tá aqui. Tá ótimo. Cara, se o prefeito vir conversar com você, ele, né, vai ter tudo, vamos dizer assim, mastigado, né? Uma coisa que levaria 2, 3 anos, vamos dizer, para organizar. Você organiza pela expertise da sua empresa. Principalmente porque a equipe técnica normalmente alocada nos municípios, elas trabalham com áreas apartadas. Parcelamento de solo, 6766, o pessoal que trabalha com loteamento. A incorporação, trabalha com incorporação, normalmente predial. Obra, trabalha com aquela obra de uma rua que já é pública. Então você não tem integração das equipes dentro de uma nova fórmula de se fazer a titulação. Então, todo esse know-how a gente passa e, se precisar contratar alguns serviços específicos ou o processo como um todo, a gente dá todo o know-how para que o município faça. Todo o processo ele tem que ser uma licitação, porque para dar lisura ao processo. Tá? Alguns outros procedimentos são chamamento público, em que há uma PPP, uma parceria público-privada, e poucos prefeitos sabem disso. E pouca gente tem feito parceria público-privada, que é interessantíssimo. Você é o exemplo. Você é o perdão. O que é interessante é que a Geoline foi a primeira empresa no Brasil a fazer PPP para regularização fundiária. A gente trouxe o prefeito aqui, que foi de Três Marias, ele é afiliado à BM, deu a entrevista no primeiro simpósio nacional de regularização fundiária, que o município queria fazer, não tinha recurso. A empresa acreditou no município e falou, nós bancamos isso, e quem paga a população.
Só que um processo de uso capião hoje, médio, tá? A população vai gastar em torno de 50 a 60 mil reais. É caro. Caríssimo. Agora imagina vir uma empresa e bancar a regularização de um bairro inteiro, bancando mesmo, fazendo isso por 1/10 do preço, e dividindo em 20 vezes. Uma prestação de 200 a 250 reais cabe no bolso de qualquer um. Então o município recebe um aerolevantamento, que é caríssimo. Todo bairro que a gente faz com aerolevantamento com escâner a laser. Todos os projetos complementares de engenharia. Se está faltando esgoto, a gente faz o projeto complementar. Se está faltando água, o abastecimento está carente, a gente já refaz o projeto de abastecimento, inclusive alocando onde que seria o melhor ponto para uma caixa d'água de distribuição futura. Asfalto, meio-fio, sarjeta, as questões ambientais, laudo geológico geotécnico, para que o prefeito não dê título para quem está em área de risco, Sim. pensando sempre no gestor público do outro lado. Então dá para se fazer com recurso público e sem recurso público, desde que tenha uma inteligência de mercado, que tenha uma viabilidade. Por isso que essa parceria público, tendo a gestão, privado, entre a empresa e o próprio cidadão. E você toca num ponto que todo mundo tem medo de falar, que é a questão fundiária. Vamos assim falar no português correto, as invasões, né? Isso. Invasões de área pública, e você falou uma coisa, você fez um levantamento muito bom, quando você fala também quem está morando em área de risco. Isso que é interessante. Área de risco pode ser titulado? Depende. Né? Muita gente fala, área de preservação permanente eu não posso titular. A própria lei 13.465, ela alterou o Código Florestal, desde que tenha o uso antrópico consolidado. O que é o uso antrópico consolidado? Aquele uso humano que já se consolidou ali, naquela área que seria de preservação permanente. E não haja risco. Aí, quais são os riscos? Área de preservação permanente, eu tenho topo de morro, aclive de 45 graus e normalmente os entornos de áreas com água, nascentes, rios, lagoas. Desde que eu comprove, com estudos, aí vamos supor, perto de um rio, eu tenho que comprovar ali uma recorrência hidrogeológica de que aquela chuva máxima ali de 100 anos nunca atingiria aquela área. Então ele pode ser assentado em uma área que não tenha risco. Às vezes a pessoa está numa região em que a topografia não é tão favorável. Vamos falar em estados montanhosos. Minas Gerais não existe. Minas Gerais. Minas a gente sabe. Sou de Belo Horizonte, cidade de Minas, então tá lá no meio. Então, são áreas que têm uma declividade muito grande, mas às vezes eu tenho solo que é estável e outros não são. Para isso eu tenho que fazer um laudo geológico, porque quem assina o título, que na verdade, se ele contrapõe a escritura chamada CRF, que é a certidão de regularização fundiária, é o próprio prefeito. Então eu não posso gerar para ele um problema de titular alguém que, em tese, está correndo risco de vida. Então, em alguns casos, a gente até blinda, olha, prefeito, infelizmente, essa família aqui e essa não pode ser titulada, a gente tem que ser reassentada. Aí, para o governo federal, ele tem, inclusive, recurso para esse tipo de família. Só que eu não tenho cadastro. Quando eu faço a regularização, eu gero para a prefeitura o cadastro real das famílias, com laudos. Então, ela pode ir para o aluguel social ou para o reassentamento em programas de habitação social. Então, tudo isso é uma cadeia, um ciclo virtuoso de desenvolvimento sustentável municipal. É muito importante que todos os prefeitos assistam isso que ele está falando aqui agora. Isso é interessantíssimo. Cara, interessantíssimo é pouco. Eu acho que o que você está falando deveria dar mais importância, ser política pública, porque você está falando, vamos dizer assim, do alicerce, né? E tudo regularizadinho com escritura, o município desenvolve mais rápido. Com certeza. Um dado que a gente já tem real, esse prefeito, o prefeito de Três Marias, Vem Te Ver, ele estava com um problema na Caixa. O superintendente da Caixa comentou com ele que ia retirar a Caixa e ia colocar um correspondente bancário. Por quê? Como a cidade tinha pouca regularização, não havia nenhuma gestão financeira na cidade. Você não tinha financiamento, você não tinha construção, então você não alicerçava o desenvolvimento municipal. E poucas pessoas pagavam IPTU e ITBI. ITBI, se eu não tenho documento, eu não pago o imposto, é imposto de transmissão. Então, IPTU, se ninguém tem documento, a pessoa a última coisa que ela vai pensar em pagar é aquilo que ela não é dona. A partir do momento que a gente fez o terceiro ano de desenvolvimento, o próprio superintendente da Caixa voltou, o que aconteceu? Que a Caixa aumentou em 3 vezes e a arrecadação municipal, ela teve um aumento nesse período de mais de 40%. Uma cidade que tinha poucas casas de material de construção, hoje, assim, alastrou casas de tinta, material de construção, então é uma economia pulsante. E a outra questão que é diretamente para o cidadão. Imagina você com uma casa sem documento, você precisa vender. Então, você tem um leque ali, é como se fosse um funil invertido.
Quem pode comprar minha casa? Só quem tem dinheiro e à vista, porque eu não posso financiar. Então, o que ela valeria ao invés de 100 mil, eu vou ter que vender ela por 60 mil. Eu perco o valor agregado. Se eu tenho uma casa com documento, se eu tenho um imóvel que está documentado, olha, 100 mil é 100 mil, o valor de mercado. Ah, mas eu não tenho, então pega o pouco que você tem com o banco, que agora você tem um imóvel para dar em garantia. Então, você recebe os 100 mil de fato. Então, facilita para quem quer comprar e ajuda muito para quem quer vender. Então, não é só economia municipal, dos cofres públicos, a economia como um todo. Isso é alavancado todo o município através de um processo de regularização fundiária. Muito interessante esse assunto, é, né? É um assunto que tem que ter muita atenção. A gente que está em Brasília e a maior calcanhar de Aquiles de Brasília chama-se Regularização. Você sabe mais do que, né? E Você conhece o caso de Brasília? e a gente veio para cá exatamente pelo déficit, né? Por uma questão muito simples. 90% de Brasília é da TerraCap, é do próprio Distrito Federal que precisa titular essas famílias. E para isso, há alguns editais de contratação de empresas como a Geoline para fazer o processo via TerraCap. E o que a gente inovou? A gente, através de associações de moradores, a gente presta o serviço direto para a associação, então elas conseguem sair da fila e ir diretamente à TerraCap para ser titulada, porque ela já entrega tudo que em tese seria licitado, que é essa parceria pública. Quem consegue trabalhar em Brasília consegue trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Aqui é dificílimo, de verdade. Muito. E a gente, Né? assim, Você mata um leão por dia. Não, imagina, Brasília. Mata um leão por Então, dia. você acabou de falar que 90%, né? Do território aqui em Brasília, É irregular. porque a ocupação é de um ente público. Uhum. Então eu não gero uso capião. Então eu não conseguiria regularizar via uso capião porque a terra é pública. Então eu tenho que entrar nos editais. Então o atual governo está com uma mentalidade muito bacana de gestão mesmo pública para regularizar. Só que imagina que os órgãos públicos não têm perna para atender o DF como um todo. Então precisa da parceria com as associações de moradores para que elas façam parte do processo. Agora, eu fico imaginando, né? Como é que regulariza as terras lá no norte? Eu falo assim, mas eu acertei? Você me corrige. Não. Que te dão nervoso no microfone, esquece tudo. Aquele norte lá, Pará. Você tem norte mesmo? Pará, Amazônia. Interessantíssimo. A gente tem alguns processos aí, também envolve iniciativa privada, é uma grande mineradora que tem ferrovia, está na região. A gente tem um contrato específico para regularização dos imóveis naquele entorno. Em alguns casos, o acesso é tão difícil que a gente utiliza de vante e drone para justamente fazer o mapeamento da área. Terras indígenas, a gente tem que voar. A aeronave ela voa muito alto, então não tem detalhe por causa de copa. Então a gente faz um voo mais baixo, com um voo de vante e drone. A gente tem um vante que é quase o tamanho dessa mesa aqui, uma tecnologia de ponta, que ele faz o sobrevoo em 4K e Steiner laser. Para a audiência. Vante é o quê? Vante é um veículo aéreo não tripulado. É um avião não tripulado. É o tamanho tem 2,20 metros de envergadura. Tem câmera geral? Tem aqui? Tem câmera geral? Tem. Só para dar a câmera geral aqui, o drone é desse tamanho aqui. Eles são 2,20 metros de envergadura e quase 1 metro de comprimento. Então a asa, coisa é quase o tamanho dessa mesa. Então ele faz um voo mais baixo que uma aeronave normal. Ele não precisa... Qual que era a grande dificuldade da aeronave para aquelas regiões? Eu não tenho pistas homologadas e combustível perto. Então, às vezes, o deslocamento era via barco para levar combustível, a aeronave tinha que ficar no meio do nada, a operação era muito dificultosa. Esse vante, ele sai numa catapulta hidráulica, ele sobrevoa e volta no paraquedas naquele ponto que eu predetermino. Então, é tecnologia de ponta para fazer serviços em áreas remotas. Quero que você use essa imagem. Tem. Depois a gente consegue encaminhar. Vamos voltar. Eu quero um dia fazer um podcast contigo. Você se comunica muito bem. Isso aí, não tenho dúvida. Você se comunica muito bem. Eu quero para você dar uma aula para a gente como é que faz esse mapeamento. É interessantíssimo. E o interessante é que para isso não é qualquer empresa. A gente tem que ter uma autorização. E aerolevantamento no Brasil é defesa às Forças Armadas. Só elas podem fazer. Ou algumas entidades privadas que são credenciadas, né? E ela desenvolve em 3 categorias, A, B e C. C é uma empresa que ela pode tratar os dados de um aerolevantamento de uma categoria B ou A. E ela só faz o voo, ela não trata os dados. E a categoria A é uma empresa que faz todos os voos no território nacional e pode tratar esses dados, são dados sensíveis.
dados que remetem à defesa nacional. E graças a Deus a Geoline é categoria A, então ela está habilitada a fazer tudo isso. Cara. E um dia você vem aqui, Eu vou trazer até o Vant, eu vou trazer o Vant, a gente vai expor ele aqui. Você dá uma aula pra gente, essa aula de geologia pra gente, que eu vi que você saca de geologia. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir um dia falar com um profissional de geologia. Inclusive até para os prefeitos entenderem, né? Tem Como é que vocês usam a tecnologia a favor? Olha outra questão interessante. A gente fala muito, o município aumentou IPTU. A gente utiliza ferramentas de ponta para aumentar a arrecadação sem aumentar nenhum centavo de IPTU. Nenhum centavo de IPTU. Isso aí a população, mas como que é isso? Isso é interessante que a gente até explica na Câmara. Quando a gente faz a planta genérica de valores. Caso concreto, você tem um imóvel, nós compramos um loteamento juntos. Eu peguei o meu imóvel e edifiquei um prédio de 3 andares. Então ali eu tenho 600 metros de área construída. Só que para isso eu fiz uma BIX, aprovei o meu projeto na prefeitura, então a prefeitura tem um cadastro da minha construção. Enquanto meu vizinho fez o mesmo prédio. Não pegou a BIX, não pegou nada, tem os mesmos 600 metros construídos. Caramba. Ele paga um IPTU muito menor do que o meu. Quando eu faço o voo com scanner a laser, eu sei exatamente a construção de todos. Então, eu encaixo aqueles dados dentro dos dados públicos. Então, eu trago a justiça tributária. Eu que estou certinho, estou pagando certo. Aí, quem está irregular não está pagando menos que eu que regularizei toda a minha situação, não é justo. Então, quando a gente fala aumentou a arrecadação do município, sem aumentar nenhum imposto, por quê? A gente traz a justiça. E a gente só consegue fazer isso através desse tipo de ferramenta que tem tecnologia. Então, o município, às vezes o prefeito, a Câmara fica muito receosa. Eu estou aumentando a arrecadação? Não, eu estou trazendo justiça. Porque não é justo eu cobrar certo de quem faz tudo certo e cobrar de forma irregular ou menos daquele que agiu à margem da lei. Tá? Então, é trazer uma justiça tributária mesmo através de tecnologia. Não, você tem que vir aqui, dar uma aula, mostrar como é que é mapeado, a gente mostrar A gente consegue mostrar as imagens, fica bacana. Deve ser de tirar o fundo. Não, é muito bacana. Deve ser bacana. muito lindo, não é? Muito bacana. Essas áreas remotas, então, são... Pana mesmo, que vocês devem dar aquela Não, fica fantástico. Imagina você ter curva de nível de metro em metro de uma rua já edificada. Eu sei onde que é o ponto que vai alagar. Eu sei onde tem déficit de água, onde que a água não chega. Você pode falar algum município que fez esse trabalho? São vários. Sim, que te impressionou. Até para a gente encerrar. A gente fez um trabalho há muito tempo atrás em Búzios. Fiz um aerolevantamento. Não, foi. E o interessante é o seguinte, que a arrecadação do município, ela aumentou. A gente fez 3 bairros, tá? 3 grandes bairros famosos. Eu não vou falar nome alguns artistas tinham lá áreas grandes só como lotes, com construções de mais de 1.000 metros quadrados. Quando a gente trouxe isso para a realidade, tem gente que podia pagar mais, tudo certinho, e estava em déficit. Então, essa arrecadação ela é alterada só com um cadastro. E esse cadastro feito sem precisar invadir casa de ninguém, só com um mapeamento de espaço aéreo. Sem transtorno. Nenhum. E a prefeitura, e o que é mais interessante? Às vezes essa pessoa fala, mas o absurdo, aumentou meu IPTU. Aí, o que o agente público do outro lado não aumentou? Mas por quê? Tá aqui, você tem 2.000 metros de área? Tenho. Mas aqui, no seu IPTU antes do lançamento, tinha 0 de construção. Você não tem lá 1.000 metros de área construída, não? Aí você só mostra a tela. Aqui a imagem da sua casa. Não, tá certinho mesmo, pode emitir a guia. Aí eu falei, não, a prefeitura ainda divide 12 vezes. Acabou a briga. Acabou a briga. Porque é real. Né? A gente não está inventando nada. Então, são várias ferramentas. Mudou da água por vinho. Mudou. A arrecadação mudou. Que lá é uma área turística, né? Turística e alto padrão, né? Lá o padrão, né? Imagina, alto padrão. Só que várias pessoas não pagavam. Você imagina que era um dilema da prefeitura, muitos anos, que tem que aumentar a arrecadação mesmo, porque... E o mais interessante é que, principalmente, prefeito, entenda isso. Quando a gente fala em regularização, a prefeitura tem 3 impostos que não saem dela. É o ISS, é o IPTU e o ITBI. Só que os 2 ligados a imóvel, a área imobiliária, IPTU e ITBI. Então, regularização é pensar no caixa, mas, ao mesmo tempo, dignidade da pessoa humana. Que a pessoa começa a ter título do imóvel. Só que ISS, hoje uma empresa está num território. Se o município vizinho fizer uma guerra fiscal, ela pula. Então, esse é o perco. Mas, uma vez o imóvel regular, acabou o resto da vida. E quem paga com um certo brio, porque ele é dono. Ele não é mais o posseiro.
Então é diferente. Então o prefeito tem que entender que regularização é a ferramenta de sucesso para o município. Mas assim, a sua figura ela é interessante, a sua figura, a sua pessoa, porque você trabalhou na, no serviço público, Nas 3 pontas. E dou aula também. então você, Então, você dá aula também? Ok, você não tem prazer não, né? Tem. por prazer, por precisar de mais tempo. É, Um dia de 30 horas me ajudava muito. não, 24 horas, não, Não, um você dia que eu, 24 um horas. dia de 30, infelizmente até, Você é professor, lecionar, eu até parei agora, tem 2 anos, por falta de tempo mesmo. É porque às vezes viajavam muitas. Uma coisa é o aluno faltar uma aula, uma coisa é o professor. Um aluno em 30 é um só. O professor faltando, aí eu já tive atraso de voo, que eu não cheguei a tempo e tal. E depois disso eu falei, não é justo com os alunos. É minha paixão. Minha paixão, mas eu tive que parar. não, dá para ver que É, você é uma pessoa muito didática. gosto e tive que parar. A gente aqui, para ter entrevista, tem que analisar a pessoa em pouco tempo. Dá para ver que você é uma pessoa muito didática. Mas você é advogado, engenheiro E professor e universitário. professor universitário. Então você conhece, como é que você falou, quantas pontas? Eu já tive do órgão. Eu sou empreendedor, que a gente mexe com a parte de parcelamento de solo, conhece com a empresa. Eu já fui do outro lado do balcão como gestor público e como consultor. Então a gente estava dos 3 lados do balcão, então por isso que a gente tem um pouquinho da noção. Como é ser gestor público, como é ali a caneta na mão, a responsabilidade, como é ser consultor, ou seja, fazer um projeto para alguém, ou para a prefeitura, ou para uma entidade privada e empreender no Brasil. Então a gente sabe onde o calo dói nas 3 pontas. Mas na sua figura a gente olha que tem que estar tudo interligado. Não pode a iniciativa privada lá É longe, tudo junto. a prefeitura lá longe, a sociedade lá longe. Tem que ter O certo todo mundo junto. é todo mundo junto. O município é um só. Tanto que você falou uma palavra que eu acho que deveria rolar mais no Brasil, né? Parceria público-privada. Privado. Inclusive está tendo muito aqui em Brasília, a gente vê a evolução assim, ó, rápida e menos trabalho, né, para a gestão pública. É porque o Estado ele tem que se ater às questões de gestão, né? Gestão. Então a iniciativa privada pode fazer muita coisa, porque às vezes o município não tem perna, né? O município, o Estado, a própria União. Então é a união mesmo de forças para um objetivo comum. Por exemplo, aqui a gente vai encerrar, é, um parque urbano, às vezes, né, o Estado ali tá tanta coisa para cuidar, saúde, segurança, educação, entrega para a iniciativa privada. Continua uma coisa Olha, pouca. você tocou no. A gente não conversou antes, tá, gente? Não conversou, e interessante. O mais interessante é a questão de gestão pública de parques, unidade de conservação. Quem criou a lei, quem criou o conceito de fazer essa gestão pública fui eu, porque o Código de Minas, parte fui eu que escrevi, e parte dessa parte do Nacional foi uma reverberação do que estava em Minas Gerais. O que acontecia? Parque, Unidade de Conservação de Proteção Integral. Ela é criada e o ente que cria, o ICMBio, o órgão ambiental municipal ou o órgão ambiental estadual, ele tem que ter a posse e o domínio público, vocês têm que desapropriar, tem que ser dono. Por outro lado, eu tinha empreendedores que estavam lá dentro, que de uma hora para outra criavam o parque por decreto ou por lei, e a pessoa amanhã já não pode fazer mais nada. Aí ela estava lá esperando uma indenização. Por outro lado, eu tinha áreas produtivas que tinham que recompor a sua reserva legal, ou áreas minerárias que tinham que fazer a compensação da sua área de supressão para a atividade minerária. O que a gente possibilitou com isso? Chamava lá atrás de compensação social da reserva legal. Quem tem o déficit, compra essa área dentro da unidade de conservação de quem não foi indenizado e doa para o órgão gestor. Então ele passa a ter uma moratória ambiental, porque ele está comprando uma área e dando para efetivamente o uso de proteção. Quem estava ali dentro e não conseguia produzir, começa a se retirar e pode comprar um imóvel e produzir, e o órgão gestor, o ICMBio, o IEF, no caso de Minas, ou a Secretaria Municipal, passa a ser a gestora completa. Depois que ela tem a posse e o domínio, ela pode fazer parceria público-privada com entidades de fins turísticos, após o zoneamento daquela unidade, fazendo com que a população conheça essas áreas de proteção. Porque eu só tenho proteção se eu conhecer. Não adianta ela ficar no papel. Então a gente tem que começar a ter áreas com uso público mesmo, em unidades, mas que são geridas de forma consciente. Então todo esse processo é cíclico. Muito interessante. Sim, a mas questão. muito interessante, eu estou falando, né? Por exemplo, vou dar exemplo aqui, eu posso dar exemplo aqui de Pode. o Mané Garrincha foi entregue à iniciativa privada, que estava muito oneroso para o governo manter,
E aí a iniciativa privada tem mais facilidade de fazer show, fazer evento, trazer um jogo de futebol. É diferente. E o que você. Vamos lá, o governo gastava 1.100.000 por mês. Vamos dizer assim, o governo hoje arrecada 10 milhões, porque está tendo um evento lá. É muito melhor. É porque você dá a gestão para quem faz a gestão. Né? Aí não pode. Do nada, né? E não pode. Cada um tem a sua finalidade. Mas pessoas didáticas, igual você, Charles. É Charles Castro. Charles Castro, né? Vou resumir, é Charles Alessandro Mendes de Castro, Charles Castro. Charles Castro, que é o mais fácil. Eu acho que pessoas igual você, né? Doutor Charles Castro, ele é advogado também, mas o Charles Castro, pessoas igual você tem que ter mais voz. Justamente para trazer essa coisa didática, ver que não é um democracia. Não, isso é simples. Toda a sociedade ganha. É simples. E a vantagem é que a gente está aqui dentro da BM, né? Então, sempre precisar. A gente é vizinho, inclusive vizinho de parede aqui da TV ABM. Sim, eu quero fazer, né? Vamos ver aqui, eu também tenho a direção aqui da BM. Quero fazer mais podcast com você. Eu quero aquelas imagens. Não, vamos fazer temas específicos. Já está aí passando um filme, né? Que é muito raro pessoas explicar um tema tão complexo com a didática que você está explicando. Essa didática que está me impressionando. Não, a gente está às ordens. Então, aqui, ó, cadê? Essa câmera aqui, pior que eu não tenho comunicação com a minha direção. Vamos lá, ótimo. A TV ABM, ela está aqui, Charles Castro está aqui para dar voz aos municípios. Aqui, as questões municipais, elas são vistas e lembradas. Como isso aí. Quanto tempo não se toca no assunto como você tocou, dessa maneira didática e assertiva? Falta isso. O que mais impressiona é porque essa lei é de 2017, tá? A lei da regularização. Vamos pensar que de lá para cá, 5 anos. Existem prefeitos que até hoje não sabem o que eles têm na mão de poder. Tá? Vamos falar mais, plano diretor municipal, né, o Estatuto das Cidades, em que davam várias ferramentas de gestão municipal e a gente não vê aplicado. Isso é uma lei de 2010. E o Brasil, infelizmente, tem esse negócio, lei que pega e lei que não pega. Né, mas falta, às vezes, conhecimento. Né, conhecimento. Então, quanto mais a gente puder divulgar o conhecimento, todo mundo ganha. Faz igual eu, sou leigo, não sei nada de regularidade, mas eu pergunto para eles. Acabou, não é vergonha. Nenhuma. Ninguém, eu cheguei aqui, conhecia ninguém, fui, você entrevistando, me desculpa, né, que eu estou ainda começando, as pessoas são até mais solidárias. E, o prefeito chega em você humildemente, cara, não sei. Cara, o que precisar, tem, sem custo, sem nada. Vão lá no meu município explicar para a Câmara, a gente está disposto. Por isso também. Amo o que eu faço. Por isso que eu não. Você perguntou para mim, qual que é o seu lazer? Trabalhar. Então, esse é meu lazer. Eu amo fazer o que eu faço. Bastante. Mas eu amo fazer o que eu faço. Já entendi. Inspira município. Eu amo isso aqui. Que é interessante. Eu amo isso aqui. Dá para ver a sua paixão. Então, você é o cara que ser autoridade número 1 do país nesse assunto. Eu faço. Ei, Ederson, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer força para esse homem ser o número 1 nesse assunto, porque é um assunto que ele está na nossa vida, está presente na nossa vida. Tem coisa melhor do que você ter sua casa com a escritura? Nada melhor. Pensa uma família mais humilde. Quanto mais humilde, mais a questão de pertencimento, que às vezes é a única coisa que ela vai ter na vida, é o imóvel. Então, ela deixar aquilo ali de herança, gente, a gente vê senhores, senhorinhas recebendo o título e chorando, porque agora eu tenho algo para passar. Ela não está nem preocupada ali com o resto da vida dela, ela está preocupada com a geração que vai vir. Então, é poder entregar um legado. E às vezes o legado da família mais carente é o título, a terra. Só mais carente com a escritura, seus olhos? A gente chora, não tem jeito não. A gente é humano, então, por mais que a gente está acostumado, mas com cada depoimento da pessoa que fala daquela sensação de receber aquilo ali que foi a conquista de uma vida inteira, só se for muito desumano para seu olho encher de lágrimas. Charles Castro, agradecer aqui sua presença, desculpe qualquer coisa. Não, foi excelente, assim, foi um bate-papo bacana, a gente esqueceu das câmeras e começou. Né? Não, foi nada, gente, sem pauta, sem nada, até brinquei, isso aqui é uma pauta, não, vamos entrevistar e vamos deixar rolar. Foi ótimo, foi ótimo. E bem comunicativa, por que vai ficar pensando a pessoa, né? Foi ótimo. Então, aqui na TV ABM, o município é visto e lembrado. Guardem isso. TV ABM, onde o município é visto e lembrado. Muito obrigado, audiência, para quem ficou até agora. Charles Castro, obrigado pelas aulas. Gente, você deu aula. É um prazer, sabe por quê? É porque eu vim prestigiar
primeiro dia, né, da TV ABM, eu acompanhei desde lá de trás o Carlinhos ainda, aquele sonho, sou amigo do Carlinhos, e sim, vamos, vai precisar de ajuda, nós está aí para apoiar, e é uma iniciativa, assim, única, única. Vocês estão de parabéns. Eu queria deixar aqui palmas para todos que estão aqui, todos, ali, todos aqui na iniciativa, gente, é um prazer estar aqui, todo mundo, é um prazer, e assim, a gente só agradece, e parabéns. Vocês têm tudo aí que o Brasil inteiro agora para deslanchar, gente. Até a próxima. Tchau. Mais de meia hora. E aí? Ó.